uma novela de muita audiência chegou ao fim. Após ouvirem não mais de 20 vezes, os 11 primeiros ETFs de Bitcoin da história foram aprovados pela SEC, o órgão regulador do mercado americano. Mas o que isso realmente significa? O que muda? O que o ouro tem a ver com essa história? E quais são as expectativas para o preço do Bitcoin a partir de agora? Assunto Descafeína. Olá, a Cafeína tá no ar. Pessoal, antes da gente começar, eu quero saber, você já investe em Bitcoin? Já investiu, comprou Bitcoin, tem Bitcoin na carteira? Conta pra mim, acho que é importante ter esse diagnóstico aqui da nossa audiência. Vamos lá, depois de muito tempo e de muita expectativa, a SEC, a versão americana do que é a CVM no Brasil, decidiu aprovar aqui nos Estados Unidos 11 pedidos de ETF de Bitcoin de uma só vez. Os 11 primeiros ETFs da história. Até então, não existia no mercado americano nenhum fundo de criptomoeda negociado em bolsa. Entre os aprovados estão os seguintes: o ETF da BlackRock, o mais importante de todos, o da Fidelity, outro gigante, ARK Invest, Franklin Templeton, todos importantes até aqui, Grayscale, graúdo também, aí vem Valkyrie, WisdomTree, Investico Galaxy, VanEck, Bitwise e também o ETF da brasileira Hashdex. Esses são os 11. Mas antes de seguir, vamos dar um passo atrás só para deixar todo mundo na mesma página. ETF é um Exchange Traded Fund, é a sigla disso. É um fundo de investimento que tem as suas cotas negociadas em bolsa do mesmo jeito que acontece com as ações. É um instrumento financeiro que rastreia o preço de um determinado ativo, ou uma cesta de ativos, ou um índice, e permite que os investidores ganhem exposição a esse indicador. Ou seja, que tenham o mesmo rendimento do ativo ou do índice sem deter diretamente as ações, ou, nesse caso, o Bitcoin, em sua custódia. Em outras palavras, o investidor não tem o ativo, mas obtém o rendimento como se tivesse. Os ETFs de Bitcoin à vista, aprovados pela SEC, vão permitir que esses ETFs que seguem o Bitcoin sejam negociados em bolsas de valores tradicionais, entre as ações e os fundos de índices que já existem por lá. Os 11 ETFs, aliás, já estão sendo negociados em 3 bolsas americanas, entre elas a famosa Nasdaq. O ponto é que a capitalização total do mercado de ações dos Estados Unidos vale 40 trilhões e meio de dólares. E a aprovação abre o Bitcoin e a indústria de criptomoedas como um todo para um nível muito mais amplo de entradas de capital. Para analistas, isso representa, por exemplo, ao menos um pedacinho dos 9 trilhões de dólares de ativos sob gestão da BlackRock e dos 4 trilhões e meio de gestão da Fidelity, só para citar dois. Por conta disso, as previsões e expectativas para o Bitcoin são extremamente otimistas. Se faltava impulso para o preço da criptomoeda disparar, parece que esse impulso chegou. Não que no meio do caminho não tenha altos e baixos. Não que não haja o risco de que a criptomoeda caia. Obviamente, tudo isso faz parte. Essa volatilidade, essa briga entre quem quer que suba, quem quer que caia, tudo isso faz parte, ainda mais de um ativo que está tão no olho, na atenção de todo mundo. Para os investidores, talvez seja o grande momento dele ter aquela catapultada para cima, aquela impulsionada violenta para valer. Ainda mais considerando que a gente tem um ano somando 2 acontecimentos importantes. A aprovação dos ETFs, pela primeira vez na história, e mais um halving, aquele evento que acontece a cada 4 anos e que no passado sempre fez o preço da criptomoeda subir para valer, né? Eu acho que o grande ponto do ETF é o dinheiro institucional. Esse que é o capital graúdo que pode vir. De acordo com o Standard Chartered, por exemplo, banco britânico, o preço do Bitcoin pode disparar e chegar a 100 mil dólares ainda nesse ano e 200 mil até o final do ano que vem. Na sua análise mais conservadora, a instituição britânica estima que serão injetados entre 50 e 100 bilhões de dólares nesse mercado até dezembro de 2024. O que acontece? Da onde vem esse dinheiro? Basicamente de 2 lugares. O primeiro é que os gestores dos ETFs precisam, em tese pelo menos, comprar o ativo para que ele tenha lastro. Então o investidor vai lá, compra o ETF e o gestor desse ETF vai lá e compra Bitcoin. Assim ele consegue pagar o mesmo rendimento que o Bitcoin vai ter. O que significa que ao comprar ETF, os gestores comprarão Bitcoin e a demanda por Bitcoin aumenta. A segunda fonte de demanda institucional é porque outros fundos, olhando a aprovação dos ETFs de Bitcoin pelo órgão regulador do mercado americano, ficam muito mais confortáveis em ter o ativo em carteira. Eles vão comprar ETF? Muito possivelmente não. Por que aqueles grandes gestores, grandes fundos vão pagar taxa de administração?
né? 0,20, meio, 1,5%. Não tem por que fazer isso. São grandes demais. Eles vão comprar o Bitcoin diretamente mesmo. Mas se sentem muito mais confortáveis agora que os ETFs estão sendo negociados e que o regulador americano olhou e falou: sinal verde, pode tradear esse ativo. Então, essa é a situação. A gente tem duas forças que vão impulsionar a demanda, pelo menos na visão de boa parte do mercado. O dinheiro dos gestores de ETFs e o dinheiro de outros fundos, de outros grandes investidores, mais confortáveis agora em colocar em seus portfólios e em suas estratégias de investimento o Bitcoin. O CEO da Blackstream, o Adam Beck, também segue a mesma linha de preço para esse ano que eu falei agora há pouco com relação ao Standard Chartered, mas com um tantinho mais otimista. Ele afirmou, com muita confiança, por meio de um post no aplicativo X, né, o antigo Twitter, que o Bitcoin vai passar os $100 mil antes do próximo halving, estimado para abril desse ano. E quando a gente olha o gráfico histórico do que aconteceu nos 3 meses anteriores a cada halving, no passado, de fato, a criptomoeda subiu bastante. Nesse caso, ele está apostando que pode chegar a 100 mil. Lembrando que ela atualmente vale menos da metade disso. A gente caçou algumas outras previsões, estimativas, projeções para compartilhar aqui com vocês. O Seth Gins, da CoinFund, sugere que o Bitcoin pode atingir entre 250 e 500 mil dólares ainda em 2024. A Cathie Wood, CEO da ARK Invest, tem expectativas ainda mais animadoras. Ela traça basicamente 3 cenários: o pessimista ou baixista, o cenário base, mais provável, e o altista, né? Todos mirando em 2030. No pior dos casos, pela projeção dela, que é uma grande executiva do setor, né? A gente não está falando de uma entusiasta, de uma blogueira, um influencer, nada do tipo. Não. É uma executiva do segmento comandando a ARK, que é gigantesca. Para ela, no cenário mais conservador, o Bitcoin poderia atingir 258.500 dólares, mais de 6 vezes o valor atual da criptomoeda, lá em 2030. No cenário base, ela fala, bom, mais provável, o que eu acho que vai acontecer analisando as coisas aqui? 2030, Bitcoin a 682.800 dólares. Já está multiplicando por muitas vezes em relação ao preço atual. E no cenário altista, o otimista, né, não é o mais provável, mas segundo ela, a probabilidade desse cenário tem aumentado ao longo do tempo, por exemplo, com a aprovação dos ETFs, diz a Cathie Wood que o Bitcoin poderia alcançar $1,5 milhão de dólares em 2030. Já o Ash Crypto, um influente analista do mundo das criptomoedas, acredita que o BTC está caminhando para alcançar $500 mil já no início do ano que vem, 2025. Para alguns, a ideia de uma nova era para o Bitcoin não faz tanto sentido. Para outros, é o início de um movimento comparado, por exemplo, ao ouro 20 anos atrás, em 2004. Se o Bitcoin é tantas vezes chamado de ouro digital, o paralelo com o ouro acaba sendo inevitável. Então, o que acontece quando a gente olha para o que aconteceu com o ouro? Naquela época, quando a gente falava em mercado de ouro, era um mercado muito complexo de fazer movimentação. Era um mercado relativamente restrito às negociações físicas, né? Um mercado que precisava de barras de ouro de fato, de peças. Em outras palavras, o acesso ao ouro era difícil, era pouco estruturado. Quando o GLD, o primeiro ETF de ouro, foi aprovado nos Estados Unidos, ele trouxe muita popularidade para o metal. O GLD proporcionou uma maneira prática e eficiente para os investidores obterem exposição ao ouro, sem as complicações associadas à compra e armazenamento físico do metal. Qual foi o resultado? O ETF do ouro popularizou e gerou adoção em massa do ativo. Houve um aumento substancial na demanda por ele. A movimentação trouxe bilhões de dólares para o mercado e fez com que o preço do ouro disparasse. Nos 8 anos seguintes ao lançamento do seu primeiro ETF, o preço do ouro saltou 350%, ou seja, mais que quadruplicou o valor do ativo em 8 anos. Diante desse período, a cotação do ouro saiu de $450 para mais de $1.800 em agosto de 2011. Vale lembrar que o ouro é considerado um ativo extremamente conservador, tipicamente usado como reserva de valor, sem grande expectativa de valorização. O pessoal usa mais para proteção do capital, não tanto porque acha que o ouro vai bombar no futuro. O Bitcoin tem muitas características parecidas com o ouro em termos de reserva de valor e etc. Mas aqui tem um ingrediente adicional, a pimentinha, de que há sim a expectativa de uma forte valorização no futuro com essa adoção em massa possibilitada ou impulsionada em parte pela entrada, por exemplo, de grandes investidores institucionais, aguardando a aprovação dos ETFs que finalmente veio. Anos depois, hoje, disparado,
o ouro é o ativo mais valioso do mundo em valor de mercado. Vale quase 14 trilhões de dólares. Ou seja, sozinho, ele vale mais que a capitalização de mercado da Microsoft, Apple, Saudi Aramco, Google e Amazon juntas. Elas que são as 5 maiores empresas, os 5 maiores ativos do planeta em valor de mercado depois do ouro. Atualmente, o Bitcoin já é o 10º ativo mais importante, mais relevante em termos de valor de mercado, equivalendo a mais de 835 bilhões de dólares, pelo menos nesse momento aqui em que eu estou gravando. Ainda que seja bem menos do que o ouro, esse valor já é maior do que o valor da Tesla, do Elon Musk, e que a Berkshire, do Warren Buffett, duas empresas muito robustas. E assim sendo, ao analisar, projetar o que pode acontecer com o Bitcoin daqui para frente a partir da aprovação do ETF, tem muita gente olhando no retrovisor e vendo o que aconteceu com o ouro lá atrás. O resultado foi muito animador, né? Ele aumentou violentamente em termos de valor de mercado, em termos de adoção, de popularidade e tudo mais, com um detalhe. Agora o mercado é muito mais evoluído, muito mais avançado, muito mais pulverizado, muito mais acessível. Então a velocidade de avanço do preço do Bitcoin poderia ser muito maior. É por isso que tem várias pessoas dizendo que o Bitcoin pode até fazer um replay do desempenho do ouro, só que em menos tempo. Se o Bitcoin imitar ao menos parte do que aconteceu no médio e longo prazo com o ouro, esses ETFs de Bitcoin aprovados e o grande volume de dinheiro institucional podem mudar de vez a história do Bitcoin, e não só dele, mas também do mercado cripto como um todo, né? As expectativas são gigantes quando a gente olha para frente, mas olha, elas vêm até que dentro da trajetória do desempenho histórico do Bitcoin. Saindo do absoluto zero há 15 anos, ele se destacou como um ativo líder em valorização quase todos os anos desde então, superando significativamente os demais concorrentes. Enquanto o ETF QQQ, por exemplo, o segundo ativo com melhor performance entre 2011 e 2023, registrou um ganho de aproximadamente 613%, o Bitcoin se valorizou aí 11.207 e uns quebrados por cento durante o mesmo intervalo de tempo. É lógico que é um número tão grande, difícil até de falar, porque, logicamente, obviamente, veio do traço, né? Então, quando você começa no zero, ou quase zero, ou pouquinho, aí os percentuais ficam muito significativos quando você decola. Mas o avanço, de qualquer forma, do Bitcoin foi uma coisa extraordinária, difícil da gente ter paralelo na história dos ativos do mercado financeiro. Gostando ou não da ideia, a aprovação e a listagem dos ETFs de Bitcoin na Bolsa Americana, ou nas 3 bolsas nesse momento, é um feito histórico, além de inédito. De longe, a notícia mais importante do ano no mundo das criptomoedas. E que ao longo do tempo tem tudo para puxar não só o BTC, mas as outras criptos que devem pegar carona no comensalismo do criptomercado. Eu, vocês sabem, que sou comprado até as tampas com Bitcoin, já falei diversas vezes aqui, inclusive no outro programa que a gente tinha na grade aqui, o Crypto News, já falei também que perdi muito dinheiro com cripto, né? Falei valores, inclusive, investi em cripto que virou pó, mas olha, acho que aqui todo mundo é bem grandinho para tomar a própria decisão. Todo mundo sabe que isso aqui não é uma sugestão de investimento, pode botar disclaimers, vocês já sabem tudo isso, né? Não é recomendação de investimento, cada um já é adulto, vacinado, sabe bem o que toma de decisão, o que acha melhor para o próprio patrimônio. A gente está falando de um ativo super arriscado, muito volátil, mas também com uma perspectiva muito promissora. Aí você vê se faz sentido na sua realidade, em que proporção, qual fatia. Eu invisto bastante em Bitcoin, eu gosto bastante desse ativo. Mas é no mínimo a história sendo escrita diante dos nossos olhos e no futuro a gente vai se lembrar com certeza desse acontecimento, dessa aprovação de ETFs. Quando a gente for fazer a linha do tempo, quem sabe no Cafeína de 2030, vamos falar, olha lá, em 2024 aconteceu esse efeito muito importante, esse acontecimento que mudou a trajetória. A aprovação dos ETFs de Bitcoin depois de muita espera, muita expectativa, muito debate, notícia para todo lado, opinião para lá, para cá. Próprio líder, o CEO da BlackRock já chegou a criticar o Bitcoin no passado, hoje, claro, defende loucamente, enfim. As pessoas vão se adaptando e a gente vai ver onde isso vai parar. Mas, sem dúvida, a gente está vendo a história sendo escrita diante dos nossos olhos. E você, tem algum palpite? Qual vai ser, na sua opinião, o preço do Bitcoin no final deste ano de 2024? Você acha que o desempenho do ouro pode ser replicado com o Bitcoin? Será que a gente vai ver um replay disso? No caso do ouro, 4,5 vezes de avanço em 8 anos? Vai ser mais do que isso? Ou é pura viagem, nada a ver, ouro, esquece? Não é nada disso. Deixa seu comentário. Esse é um debate aberto e acho que é bom ver o que vocês estão pensando.
Vou ficar curioso aqui aguardando o seu comentário. Muito obrigado. Se você curtiu o programa, também deixa aí o seu like, não custa nada e é super rápido. Valeu pela companhia aqui até o finalzinho do Cafeína. Obrigado mesmo. Obrigado por se inscrever no nosso canal Invest News e a gente se encontra por aí. Valeu, pessoal. Tchau.